Olá, meu nome é Cássia Isabelle da Silva Garcia. Eu já vim aqui falar sobre o meu infográfico de peixes, anfíbios e répteis. Para começar o infográfico falando sobre espécies, eu vim falar sobre as espécies de peixes, especificamente a espécie de peixe palhaço. O peixe palhaço é um peixe bastante comum entre muitas pessoas que gostam praticamente de usarem eles em aquários. Eles também são bastante conhecidos e comum por viverem em aquários. Eles são bastante chamativos pelas suas cores, laranja, branco e ao seu redor preto. Esse nome, né, peixe palhaço, é dado a vários tipos de peixes que vivem nos oceanos tropicais. Eles também são conhecidos como peixe anêmona, porque vivem entre anêmonas do mar, né, que é o seu habitat comum, onde eles vivem, que eles usam também muito para se proteger de predadores que circulam e que podem se alimentar deles. As anêmonas, eu vou fazer uma pequena explicação sobre. Elas parecem flores, mas na verdade elas são animais. Suas pétalas são como braços chamados de tentáculos. Aqui um pouquinho mais embaixo que tem uma foto de uma anêmona, tem peixes palhaços, um dentro e um rodeando, tá? Os tentáculos das anêmonas, elas podem ser vermelhos, amarelos, verdes, azuis, laranja, marrons, brancos ou coloridos. Aqui no caso, né, dessa anêmona que estou mostrando, ela é amarela, com um pouquinho de tom de roxo, meio colorida. Em geral, as anêmonas do mar, elas não se locomovem. Algumas dizem lentamente ou são lentas. Normalmente ficam grudadas a rochas ou a conchas ou nas costas dos caranguejos. Essa anêmona que eu usei aqui para o meu infográfico aqui na foto, ela está grudada especificamente a uma rocha. As anêmonas do mar, elas também são parentes das medusas ou águas-vivas, né? Como as pessoas conhecem mais por serem chamadas de águas-vivas. Assim como as medusas, né, ou água-vivas, elas também injetam uma substância urticante na pele da pessoa que as toca. Essa substância pode causar dor no local e mal-estar. Então, como bastante pessoas conhecem a água-viva pelo seu modo de dizer que dão um choque quando as tocam, elas também podem injetar um veneno em você. A água-viva, muitas vezes, esse veneno nessa substância, ela pode ser bastante perigosa por ser bastante mortal às vezes, mas no caso das anêmonas, elas não costumam ser assim mortal. Então, elas só podem causar uma dorzinha no local mal-estar, mas é sempre bom perguntar ao médico sobre, para não causar algo mais perigoso. Voltando ao peixe palhaço. Existem dois tipos mais conhecidos de peixe palhaço. É o peixe palhaço verdadeiro e o peixe palhaço falso, que parecem quase iguais. O peixe palhaço verdadeiro, Anfírio percula, também é conhecido como peixe palhaço oriental. O peixe palhaço falso, Ampírio ocellaris, também é conhecido como peixe palhaço ocidental ou peixe palhaço comum. Um exemplo de peixe palhaço falso seria o personagem principal, né, daquela pequena animação Procurando Nemo de 2003. Esse peixe palhaço aqui, voltando à foto do peixe palhaço aqui em cima da anêmona, ele é um exemplo de peixe palhaço falso. Onde vive o peixe palhaço? Como eu falei, eles vivem entre anêmonas do mar, né, um habitat onde eles estão encontrados, mas eles vivem em pequenas partes rasas dos oceanos Índico e Pacífico. Eles habitam os recifes de coral, onde pode ser bastante encontradas anêmonas do mar. Os peixes formam seu lar entre os tentáculos das anêmonas, chamadas de hospedeiro. Uma fêmea dominante, seu companheiro e alguns peixes palhaços filhotes, né, podemos chamar de família, eles podem viver em uma única anêmona. Os peixes palhaços não são prejudicados pelas células urticantes da anêmona, que podem matar outras criaturas marinhas, pois as anêmonas do mar, elas usam seus tentáculos para capturar camarões, peixes e outros
pequenos animais do mar do quais se alimentam. Mas no caso do peixe-palhaço, eles têm uma estreita relação que é chamada de simbiose. A simbiose é uma relação íntima entre duas espécies de seres vivos. Existem 3 tipos de relação simbiótica: mutualismo, comensalismo e parasitismo. No caso do peixe-palhaço e da anêmona, é um caso de comensalismo, que é um relacionamento no qual um dos organismos se beneficia, mas o outro não obtém vantagem nem prejuízo. Peixes como a rêmora e o tubarão têm uma relação comensalista. As rêmoras prendem-se à pele do tubarão e alimentam-se com os restos do que ele se come sem o afetar. Essa é uma relação entre o peixe-palhaço e as anêmonas. Eles não se prejudicam o outro e eles conseguem viver sem... Enfim, as anêmonas tentarem se alimentar do peixe-palhaço. As características físicas do peixe-palhaço. Eles podem crescer até 10 centímetros, eles são bastante pequenininhos. As fêmeas, elas costumam ser maiores que os machos. A maioria das espécies tem um corpo colorido e faixas brancas, né? Tanto o peixe-palhaço verdadeiro quanto o falso geralmente tem corpo laranja, circundado por 3 faixas largas e brancas. As faixas brancas e as barbatanas têm contorno preto, que é mais espesso no peixe-palhaço verdadeiro. O corpo do peixe-palhaço é coberto por uma fina camada de muco, que impede que ele seja picado pela anêmona hospedeira. No caso, como eu disse, né, a relação entre eles é um tipo de uma proteção. Então, as anêmonas mesmo, elas tentando ali, às vezes saindo, né, daquele famoso relacionamento, elas não conseguem triscar, né, nem transmitir aquele famoso... aquela famosa substância que causa um mal-estar. O comportamento. Eles não são grandes nadadores, por causa de suas nadadeiras serem muito pequenas e ser bastante complicado deles se locomoverem rápido demais. Então, eles não são grandes nadadores, por isso que eles permanecem perto da anêmona hospedeira. Como medida de proteção, como eu disse, para grandes predadores não conseguirem pegar eles por causa das anêmonas e por causa dos seus grandes tentáculos que soltam substâncias que podem fazer mal para outros peixes, que não pode fazer mal para o peixe-palhaço. Eles se alimentam de seres vivos minúsculos chamados plânctons. O ciclo de vida. Várias vezes por ano, peixes-palhaços fazem ninhos sob a anêmona hospedeira. A fêmea é acompanhada pelo macho até o ninho e ali colocam centenas de ovos. O macho protege os ovos até eles eclodirem. Peixe-palhaço filhotes são sempre do sexo masculino. Mais tarde, o maior peixe do grupo torna-se fêmea. Então, sempre o peixe sendo maior, sempre vai se tornar fêmea. Então, é assim que podemos ver qual deles, depois de grande, assim, né, crescido, podem se tornar fêmeas e qual podem ser uns machos. Aqui embaixo, né, terminando de falar sobre o peixe-palhaço, existe uma anatomia interna de um peixe fêmea, né? Um peixe ósseo fêmea. Não consegui muito bem achar a anatomia do peixe-palhaço, mas uma anatomia de um peixe poderia funcionar em qualquer dos casos. Externa, nós temos já acesso aqui às barbatanas, as nadadeiras, né? Os peixes-palhaços costumam ser pequenininhas. A cauda, né? O rabo do peixe. E interna, nós poderíamos ter acesso à boca, aqui, a faringe, o fígado, né? Que é essa parte bem pequenininha. O intestino, esse aqui de amarelo. O ovário, aqui bem preto mesmo. Aqui é bem escondidinho.
a bexiga natatória, tá? Que é isso aqui, o ânus, o meato urogenital, a bexiga urinária, onde os peixes urinam, o rim, esse aqui de verde, o estômago, esse vermelho aqui maior, o uréter, a aorta dorsal, o coração, que é bem, esse aqui de azul que ele é bem pequeno mesmo, o pâncreas, o baço, tá? O seco pilórico, que tá ali entre de vermelho e amarelo aqui. O cérebro, que dos peixes eles costumam ser bem pequenininho mesmo. A brânquias, né? As brânquias e do peixe. O bulbo olfativo, a medula espinhal. E é isso que a gente termina o infográfico de peixes. Indo para o tópico 2, que seria o infográfico de anfíbios, eu escolhi falar sobre a perereca azul e vermelha, chamada de perereca ponta de flecha. Primeiro, antes de falar sobre especificamente da espécie ponta de flecha, eu vou falar sobre as pererecas em geral. As centenas de espécies de perereca, muitas das quais existem no Brasil. Algumas delas são utilizadas na medicina indígena tradicional. As pererecas vivem em áreas úmidas e com vegetação. Em alguns lugares do país, às vezes pode ser encontrada dentro das residências. Muitas vezes, muita gente, né, às vezes até toma um susto de ver, é bem comum. Ao contrário das rãs, que costumam viver em lagoas, as pererecas geralmente habitam em árvores. Aqui embaixo, né, um pouquinho mais embaixo aqui, eu peguei uma foto de uma floresta, né, com árvores para dar um pequeno tipo de exemplo, né, onde elas costumam viver nesses troncos aqui e como que elas vivem nesses troncos, né? O que lhes permite prender-se às superfícies verticais são seus dedos, que têm ventosas nas pontas, né, que permitem grudar, como se fosse um tipo de grude onde elas pegam e prende. Então, é assim que elas conseguem escalar, subir paredes, subir, assim, de exemplo, né, escalar as árvores. Outra característica, né, das pererecas são as membranas interdigitais, ou seja, entre os dedos, que tem entre os dedos. Elas funcionam como ases, estabilizando os saltos das pererecas. Elas costumam saltar muito alto e isso é por causa dessas interdigitais que ficam entre os dedos. Assim como seus parentes próximos, a perereca também se reproduz por meio de óvulos, que dão origem a girinos ou a filhotes. Voltando aqui mais acima, né, sobre a nossa perereca ponta de flecha, né, vou explicar um pouco sobre ela, que foi a espécie em que eu vim apresentar nesse infográfico. Ponta de flecha tem o nome pelo fato de que algumas espécies foram documentadas como sendo utilizadas por algumas tribos indígenas na Colômbia para envenenar dados de zarabatana para caçar de animais como macacos. O potente veneno é fabricado por esses sapos a partir da dieta e por isso a importância da alimentação. Para esses animais, vai além de conseguir nutrientes para se manter, pois os dendrobatídeos, como são chamados, os sapos da família Dendrobatidae, conseguem alcaloides, substâncias químicas potentes, utilizadas pela perereca na defesa contra predadores. Através da dieta, principalmente de formigas, que se alimentam de pequenos predadores como insetos, e uma delas seria a formiga. Inclusive,
pererecas ou sapos criados experimentalmente em laboratórios e com uma dieta pobre em alcaloides não apresentam alcaloides na pele e são menos tóxicos, não são tão tóxicos como os que não são tão tóxicos quanto os que não convivem e não são experimentos de laboratório. Mas na natureza esses animais são extremamente tóxicos e fazem questão de demonstrar isso. Essa espécie ela é aposemática, que possuem cores vivas que já deixam claro para o predador que elas não possuem um gosto bom, impalatáveis, ou que são venenosas. No caso, são cores bastante chamativas, né, como é o caso dos dendrobatídeos, que abusam da estratégia, né, que são espécies que têm muitas variadas cores, vermelhos, azuis, laranjas, amarelo e até verde limão. Como essa, ela tem uma coloração azul e vermelho que chama bastante atenção para ser mostrada, né, enfim. O colorido, né, dos dendrobatídeos alerta aos predadores naturais, mantendo-os longe, mas atraem os predadores humanos, que aproveitam da beleza desses animais e do seu veneno. Isso porque uma das maiores ameaças para a conservação desses animais é o tráfico para a criação desses sapinhos como pets, estando esses animais dentro das espécies mais visadas no tráfico de animais do Brasil, segundo o Instituto Chico Mendes. Além de colorido e chamativo, o que torna esses animais bastante carismáticos para criadores ilegais, os alcaloides presentes no veneno desse animal apresentam um grande potencial farmacológico, sendo que mais de 200 tipos de alcaloides já foram descritos a partir das espécies de dendrobatídeos. Essa complexidade, essa espécie de perereca, ela vai além da dieta especializada para a síntese de veneno. Esses animais também esses anfíbios, apresentam complexo comportamento, sendo as espécies territorialistas e com cuidado parental. Eles costumam cuidar bastante dos seus girinos e dos seus ovos e eles desenvolvem diversas estratégias para isso. Então não é qualquer predador que consiga chegar facilmente ali até eles e conseguir, né, se alimentar seus girinos ou roubar, pois eles são extremamente territorialistas e cuidam bastante. Aqui um pouco embaixo eu peguei uma anatomia interna de um sapo, pois eu não consegui achar especificamente dessa perereca. Então eu peguei a anatomia de um sapo aqui, mas é igual, podemos dizer assim, pelo que eu procurei. Vamos começar aqui pelo tímpano, né? Essa região aqui é em roxo. O cérebro, que também costuma ser bastante pequenininho. O orifício nasal, aqui de preto. O esôfago, esse aqui de verde, aqui arroxeado. A boca, a língua, aqui tem um coração, né, aqui de vermelho. A vesícula biliar, de verde aqui escuro, onde está a seta. O fígado, né, aqui. O pâncreas, o estômago, o intestino delgado, o intestino grosso, o baço, o testículo, né, aqui de roxo, aqui, o ânus, a uréter, o rim, o pulmão, a aorta dorsal, né, esse aqui de roxo, o cordão nervoso. E é isso que a gente termina o infográfico de anfíbios, né, sobre a perereca azul e vermelha. Agora indo para o infográfico de réptil, né, eu escolhi especificamente falar sobre a cobra papagaio, que é uma cobra bastante interessante e bastante bonita, assim por se dizer. Indo aqui um pouquinho para lá no tópico 3, aqui temos, né, uma foto, né, de uma espécie, um tipo de cobra papagaio. A Leptophis arretula
é uma esbeta verde ou esmeralda cobra não venenosa com uma cabeça grande, triangular, também conhecida como uma cobra-papagaio. É uma raça extremamente ágil, com habilidade de caças agressivas, que se alimenta de pequenos animais ou insetos em seu habitat. Há 6 diferentes variedades de cobra-papagaio, em todas se produzem colocando ovos. Então, elas sempre se reproduzem colocando ovos. São geralmente encontradas vivendo nas florestas tropicais na América do Sul. Aqui um pouco embaixo eu também peguei um estilo de exemplo, né, de floresta. Não é exatamente, né, tropical da América do Sul, mas é um exemplo, né, para saber onde elas costumam viver. Elas também podem viver em áreas secas, tá? Em desertos, esses tipos, mas eu peguei exatamente aqui o exemplo de florestas e galhos, que é o mais costumam encontrar sobre elas. Da família Columbridae, esta raça é uma cobra especialmente esguia, que pode crescer mais de 2 metros de comprimento. A cobra-papagaio é geralmente caracterizada como tendo um corpo brilhante, da cor verde grama, com o topo com a barriga que fica com a luz verde para o branco. O queixo da cobra é muitas vezes azul de cor clara e muitas têm grandes olhos amarelos e pretos, definidos em uma grande cabeça triangular. Aqui é um exemplo aqui, essa daqui é uma cor verde bem clara mesmo, bem chamativa, com pintadas brancas. Os hábitos. A cobra-papagaia é diurna, o que significa que é principalmente ativa durante o dia e dorme na vegetação durante a noite. Nas florestas onde vive, a dieta da cobra-papagaio ajuda a manter a população de anfíbios em equilíbrio. Então, elas muitas vezes é um caçador bastante agressivo que se alimenta de anfíbios. Então, elas são bastante importantes nas florestas onde vive, porque elas costumam se alimentar, né, dos anfíbios e diminuir, não fazer com que eles tenham a população, que a população deles extrapole do limite. É um caçador agressivo que continuamente se move através de galhos de árvores em busca de alimento, como anfíbios, répteis, aves de pequeno porte e até mesmo alguns insetos. Então ela sempre se alimenta disso e sempre em topos de árvore. Então você nunca vai ver elas se movimentando no chão, sim, sempre em topos de árvores e caçando bichos que ficam entre eles. Quando ela é ameaçada, ela vai se levantar a parte anterior do seu corpo, recuar, abrir a boca e realizar um ataque simulado sobre o alvo pretendido. É importante notar que algumas espécimes de cobra-papagaio encontradas em determinadas áreas são venenosas, tá? Uma cobra conhecida como a cobra-papagaio da Guiana é semelhante cobra-papagaio, só que é do tipo não venenosa. A cobra da Guiana é uma víbora mais escura da cor e tem listras no corpo, com manchas pretas e uma lista amarela cremosa em todo o comprimento do corpo. No caso, não seria essa daqui, que ela é diferente. Ela tem uma cor mais clara e não tem listras, ela só tem pontilhados brancos. A cobra-papagaio da Guiana é encontrada vivendo em clubes do país da América do Sul, como a Colômbia, Venezuela e Guiana. Também pode ser encontrada no Brasil, Equador, Peru e Bolívia. Aqui mais embaixo temos uma anatomia de uma cobra, e não exatamente de uma cobra-papagaio, mas é um exemplo de uma anatomia de uma cobra, e onde podemos ver que, né, aqui está a cabeça da cobra, temos o pulmão, pulmão esquerdo, bem aqui de azul, a traqueia dela, o coração, que é bem minúsculo, esses bichos eles costumam ter um coração bem pequenininho, o pulmão direito, tá? Que é isso daqui, essa parte aqui maior. O estômago, onde, né, vai a alimentação. O intestino delgado, o intestino grosso, o ânus e a região anal da cobra-papagaio. Esse aqui foi o meu infográfico
de peixes, anfíbios e répteis. A parte do peixe palhaço foi um pouquinho maior sobre, pois os peixes palhaço têm uma curiosidade um pouco maior, e uma delas é citando um animal também, que são chamadas as anêmonas. Esse foi o meu infográfico de peixes, anfíbios e répteis. São animais que eu escolhi aqui, que são do meu gosto pessoal, que eu gosto bastante e que chamam bastante atenção, e principalmente para mim, pelas suas cores vibrantes, né? As suas cores que chamam bastante atenção. É isso, e então, tchau!